Uma física que construiu sua carreira desmantelando alegações extraterrestres acaba de fazer uma admissão surpreendente que deveria arrepiar sua espinha. A doutora Sabine Rosenfelder, uma voz sinônima de desmascarar teorias alienígenas, declarou publicamente que devemos considerar seriamente a possibilidade de que o objeto interestelar anômalo que atualmente atravessa nosso sistema solar possa ser tecnologia alienígena avançada. Isso sugere que o controverso cientista de Harvard, Avi Loeb, cujas teorias foram amplamente zombadas, pode ter estado correto o tempo todo. Em pouco menos de 2 semanas, em 29 de outubro, o objeto conhecido como 3I finalmente alcançará sua maior proximidade com o nosso Sol. Ele ou se desintegrará como um cometa típico, ou fará algo inteiramente inesperado. Mas este único evento é apenas um precursor de uma avalanche de descobertas que mudarão paradigmas. Uma esfera metálica de 12.000 anos na Colômbia é relatada como reagindo a antigos cantos sânscritos. Audiências do Congresso revelaram recentemente imagens de um fenômeno aéreo não identificado, ignorando o impacto direto de um míssil Hellfire. O rover Perseverance, da NASA, descobriu bioassinaturas definitivas em Marte. E a inteligência artificial acaba de atingir um feito totalmente além da capacidade humana. Os próximos 2 meses estão prestes a confirmar nossa existência solitária em um cosmos sem vida, ou a provar irrevogavelmente que estamos longe de estar sós. O establishment científico, que há muito tempo descartou essas possibilidades como fantasia, está à beira de ser monumentalmente desmentido. Se você acha esta exploração de mistérios cósmicos em desdobramento convincente, por favor, considere clicar no botão curtir e se inscrever para garantir que você permaneça informado sobre futuras revelações. Compartilhe na seção de comentários sua localização, seu horário local e se você antecipa que o 3X finalmente se desintegrará ou potencialmente revelará algo extraordinário naquela data crucial de outubro. A cética inabalável teve uma mudança de opinião. Vamos aprofundar porque uma das mentes mais rigorosamente racionais da física contemporânea decidiu divergir acentuadamente do consenso científico predominante. Sabine Rosenfelder está longe do tipo de acadêmica que busca fama passageira por meio de afirmações sensacionalistas. Sua formidável reputação foi forjada através de anos de dissecação meticulosa de pseudociência, desmantelando sistematicamente narrativas de OVNIs com a precisão de um cirurgião mestre. Ela elucidou brilhantemente por que a viagem mais rápida que a luz é incompatível com as leis da termodinâmica. Porque o conceito de consciência quântica carece de base científica e como praticamente todo vídeo borrado de luzes no céu noturno, possui uma explicação terrestre e direta. Ela é a própria autoridade que outros cientistas invocam para conter especulações selvagens. Ela é o epítome da voz racional, a cética definitiva. Isso torna seu vídeo recente sobre o 3i finalmente ainda mais impactante, enviando reverberações tanto na comunidade científica convencional quanto nas franjas da pesquisa de fenômenos aéreos não identificados, UAP. Ela não descreveu o objeto meramente como interessante. Ela se absteve de suavizar suas declarações com qualificadores como pode ser ou possivelmente. Em vez disso, ela olhou diretamente para a câmera e declarou: precisamos considerar seriamente que isso pode ser tecnologia alienígena. Vindo de alguém do calibre intelectual de Sabine, tal pronunciamento carrega a gravidade de uma profunda admissão. É semelhante a um promotor experiente de repente defendendo a defesa. Uma mudança fundamental ocorreu em seu quadro analítico, e essa transformação fala volumes além de qualquer ponto de dados individual. Para ser absolutamente clara sobre as circunstâncias, Sabine revisou meticulosamente as mesmas publicações científicas e dados brutos acessíveis a todos os outros astrofísicos.
Ela examinou as trajetórias orbitais, as análises espectroscópicas e os padrões de emissão observados. No entanto, onde seus pares encontraram anomalias que poderiam ser convenientemente racionalizadas, ela percebeu uma coerência que a perturbou profundamente. Foi inquietante precisamente porque os dados pareciam quase perfeitos demais, consistentes demais, deliberadamente não convencionais demais. Seu vídeo começa com seu característico humor seco, quase como se oferecesse um pedido de desculpas pela revelação que está prestes a compartilhar. Ela está agudamente ciente do custo profissional de tal admissão nos círculos acadêmicos. Sugerir tecnologia alienígena não é apenas controverso, muitas vezes é o fim de uma carreira. Isso o marca como um colaborador indesejável, um pesquisador cujos pedidos de financiamento desaparecem misteriosamente, um nome conspicuamente ausente das listas de palestrantes de conferências conceituadas. O estigma social e profissional é inegavelmente potente e severo. No entanto, apesar disso, ela pisou bravamente neste terreno traiçoeiro, compreendendo plenamente as ramificações. Seu argumento central gira em torno de um aspecto crítico da investigação científica que muitos tendem a ignorar. Nosso foco principal é tipicamente nos erros do tipo zois, ou falsos positivos, o ato de acreditar em algo que de fato é falso. A ciência desenvolveu uma infraestrutura extensa para prevenir esses passos em falso, incluindo revisão por pares rigorosa, estudos de replicação generalizados e limiares de significância estatística rigorosos. Todo o edifício da pesquisa moderna é projetado para nos proteger de sermos enganados. No entanto, Sabine destaca que não possuímos virtualmente nenhuma salvaguarda contra erros do tipo Mewan ou falsos negativos, a rejeição de algo que é realmente verdadeiro. Pare por um momento e considere essa implicação. A ciência exibe uma cautela inerente e assimétrica. Ela prioriza evitar uma afirmação errônea em detrimento de arriscar a negligência de uma descoberta genuína. Essa abordagem é geralmente sólida para a maioria dos empreendimentos de pesquisa. Se um cientista declara erroneamente a existência de uma nova partícula subatômica, outros pesquisadores eventualmente retificarão o erro. E embora sua reputação possa sofrer, nenhum dano duradouro é causado. Mas e se o fenômeno que você está descartando não é uma partícula teórica ou uma nova teoria? E se representa evidências tangíveis de vida inteligente além do nosso planeta? E se for uma espaçonave real? A consequência de um erro do tipo I em tal cenário transcende o mero constrangimento acadêmico. Poderia ser catastrófica. Se desconsiderarmos potencial tecnologia alienígena por um medo excessivo de estarmos enganados, corremos o risco de perder a descoberta mais monumental da história humana. Poderíamos falhar em identificar uma ameaça latente. Poderíamos ignorar uma oportunidade sem precedentes para a comunicação interplanetária. E ao contrário de um experimento falho de física de partículas, não há oportunidade para uma repetição. O objeto seguirá seu curso, acenaremos-lhe adeus e permaneceremos para sempre ignorantes de que profundo segredo nos passou despercebido. Isso forma o cerne do argumento provocador de Sabine. Ela não está afirmando que o 3i finalmente é inequivocamente tecnologia alienígena. Pelo contrário, ela argumenta que a avaliação de risco-benefício estabelecida da prudência científica é fundamentalmente falha quando aplicada a objetos interestelares. Nossa abordagem, ela argumenta, deveria ser investigar como se pudesse ser artificial, porque as consequências potenciais são simplesmente imensas demais para simplesmente nos remetermos à explicação mais conveniente e convencional. Mas é aqui que sua análise realmente cativa. Sabine não se confina a um debate filosófico. Ela disseca meticulosamente os dados empíricos ponto a ponto,
ilustrando precisamente por que este objeto é genuinamente sem precedentes. Não apenas sutilmente incomum, mas verdadeiramente sem precedentes no sentido de que desafia os padrões estabelecidos observados em cada cometa e asteroide que já catalogamos. Considere suas emissões, por exemplo. O 3I finalmente está expelindo níquel e ferro a taxas que artigos científicos descrevem como excepcionais. Não meramente elevadas, não apenas incomuns, mas excepcionais. Na linguagem precisa da ciência, isso se traduz em: nunca encontramos nada parecido antes, e nossos modelos astrofísicos atuais não oferecem explicação. Embora os cometas naturalmente percam material ao se aproximarem do Sol, um fenômeno normal, a composição elemental específica e a quantidade pura sendo emitidas aqui são inconsistentes com o que esperamos de um corpo gelado, natural. A presença de níquel e ferro nessas proporções particulares sugere fortemente algo muito mais complexo, algo processado, algo refinado. Em seguida, examine a proporção de dióxido de carbono para a água. Todo cometa que investigamos minuciosamente exibe uma correlação previsível entre esses dois compostos. O gelo de água tipicamente predomina, com o dióxido de carbono existindo em concentrações relativamente menores. O 3I finalmente se desvia radicalmente desse padrão estabelecido. Ele está ejetando dióxido de carbono a uma taxa 8 vezes maior que a da água. Isso não é apenas peculiar, é uma reversão completa da norma. Alguns pesquisadores notaram cautelosamente que essa proporção particular poderia se alinhar com o que se esperaria das plumas de exaustão de um sistema de propulsão, liberando gás enquanto executa manobras. Embora Sabine se abstenha de afirmar definitivamente que este é o caso, ela logicamente aponta que, quando você observa uma proporção que se assemelha à exaustão, se comporta como exaustão e se origina de um objeto seguindo uma trajetória atípica, talvez seja prudente considerar a possibilidade de que seja, de fato, exaustão. Os dados de polarização da luz refletida adicionam outra camada de profunda estranheza. Quando a luz solar ricocheteia em um corpo celeste, ela gera um padrão de polarização único que fornece informações cruciais sobre a composição da superfície e as características estruturais do objeto. Asteroides e cometas possuem assinaturas ópticas distintas e bem compreendidas. Nós examinamos milhares deles. No entanto, o 3I finalmente exibe um padrão de polarização que os próprios pesquisadores rotularam como sem precedentes entre asteroides e cometas. Esse termo preciso, sem precedentes, é encontrado em uma publicação científica revisada por pares. Não apenas incomum, não meramente raro, mas sem paralelo histórico. O que isso significa em termos práticos? Significa que a superfície do 3I finalmente está refletindo a luz de uma maneira que simplesmente não corresponde a nenhum objeto natural que já encontramos. O padrão observado implica uma superfície que é extraordinariamente lisa ou projetada com uma estrutura específica que processos geológicos ou astronômicos naturais não produzem tipicamente. Considere o contraste marcante entre uma pedra de rio, suavizada ao longo de milênios pelas forças aleatórias da água, e um rolamento de esferas meticulosamente trabalhado, projetado com tolerâncias exatas. Ambos podem ser redondos e lisos, mas sua interação com a luz difere fundamentalmente porque um é o resultado aleatório da erosão natural, enquanto o outro é o produto deliberado de um design inteligente. Talvez a anomalia mais visualmente surpreendente seja a cauda do objeto, que parece apontar para o Sol. É um princípio fundamental da astronomia observacional que as caudas dos cometas apontam invariavelmente para longe da nossa estrela. O vento solar
Exerce pressão sobre os gases e poeira expelidos do núcleo do cometa, empurrando-os consistentemente para longe, criando assim aquela cauda característica que sempre se arrasta na direção oposta ao Sol. No entanto, 3I at Last possui uma cauda direcionada para o Sol. Pesquisadores descreveram cautelosamente este fenômeno como não comum e possivelmente observado pela primeira vez. Esse grau de cautela num artigo científico traduz-se efetivamente em: não possuímos absolutamente nenhuma estrutura teórica para isso, e deveria, por todo o entendimento convencional, ser impossível. Embora alguns tenham proposto explicações envolvendo campos magnéticos fortes ou mecanismos de desgaseificação altamente incomuns, tais hipóteses necessitam de condições que nunca foram observadas em qualquer outro cometa. Pode-se, é claro, racionalizar qualquer coisa acumulando condições improváveis suficientes. Mas em certa altura, é preciso questionar se a explicação mais simples não seria simplesmente que o objeto não está se comportando como um cometa, precisamente porque não é um cometa. Sabine também chama a atenção para a trajetória do objeto, embora expresse maior reserva aqui. 3I at Last está se movendo quase precisamente dentro do plano orbital do nosso sistema solar, desviando-se por apenas cerca de 5 graus da eclíptica. Para um objeto interestelar que chega aleatoriamente, um alinhamento tão preciso tem aproximadamente uma probabilidade de 1 em 500 de ocorrer naturalmente. Embora não seja estritamente impossível, é suficientemente improvável para merecer séria atenção. Além disso, sua trajetória o aproxima de Marte, Júpiter e Vênus, 3 dos corpos planetários mais significativos do sistema solar interior. Tudo isso enquanto mantém uma distância considerável da Terra. Se alguém fosse projetar meticulosamente uma missão de reconhecimento, poderia selecionar deliberadamente esta trajetória exata, otimizando oportunidades para observar planetas maiores, enquanto evita cuidadosamente o único planeta equipado com infraestrutura espacial avançada que poderia potencialmente interferir na missão. Isso permanece, é claro, pura conjectura. No entanto, é uma forma de especulação que é, crucialmente, testável. Se 3I at Last fosse de fato artificial, deveríamos antecipar comportamentos específicos à medida que se aproxima do seu periélio. Estes poderiam incluir correções de curso controladas, emissões inesperadas adicionais ou talvez até mesmo o lançamento de sondas menores. Se, por outro lado, for um objeto natural, ele deveria fragmentar-se previsivelmente ou exibir atividade cometária típica. Estamos prestes a descobrir qual desses cenários se desenrolará. O que confere tamanha autoridade à análise de Sabine é que sua perspectiva não advém de uma predisposição a acreditar. Ela dedicou anos a demonstrar rigorosamente por que as 10 hipóteses extraterrestres estão esmagadoramente incorretas. Ela compreende plenamente a esmagadora probabilidade estatística de que 3I at Last seja precisamente o que a maioria dos cientistas presume que seja, um corpo celeste peculiar, mas inteiramente natural. No entanto, ela também entende profundamente que ser esmagadoramente provável não é sinônimo de certeza absoluta. E quando as apostas são tão monumentalmente altas, quando estamos confrontando a potencial evidência de inteligência não humana, simplesmente não podemos permitir que a probabilidade estatística se ossifique em um dogma inquestionável. A reação da comunidade científica em geral ao seu vídeo tem sido extraordinariamente reveladora. Alguns colegas expressaram gratidão em particular pela sua articulação de pensamentos que eles próprios nutriam, mas sentiam-se incapazes de expressar publicamente. Outros descartaram suas declarações como uma tentativa transparente de chamar a atenção. Uma física respeitada, eles alegavam, caindo no sensacionalismo por mero engajamento na internet. No entanto, as respostas mais convincentes surgiram dos próprios pesquisadores que estão diretamente envolvidos com os dados de 3I at Last.
Eles não declararam abertamente que sua análise estava errada. Em vez disso, seu refrão consistente era que ela foi prematura. Eles defendem observações mais extensas, análises mais profundas e um maior grau de certeza antes de endossar quaisquer alegações extraordinárias. Isso, em última análise, nos traz de volta ao ponto de partida, as implicações perigosas de um erro tipo IN. Que nível de certeza é verdadeiramente suficiente? Em que estágio a demanda por dados adicionais se transforma em uma desculpa conveniente para evitar confrontar realidades desconfortáveis? Dra. Sabine Hossenfelder propõe que o requisito para investigar algo por potenciais origens artificiais deveria ser significativamente menos rigoroso do que o padrão para realmente declará-lo artificial. Atualmente, uma parte substancial da comunidade científica trata esses dois pré-requisitos como se fossem idênticos. A menos que evidências conclusivas e irrefutáveis sejam apresentadas, a mera possibilidade de uma origem artificial é frequentemente descartada por completo. Essa postura conservadora pode ter feito sentido quando objetos interestelares eram meras curiosidades teóricas. Mas na última década, observamos 3 desses visitantes. Eles não são anomalias, parecem ser bastante comuns. E se esses objetos são de fato comuns, e uma fração desconhecida deles pode ser artificial, então estamos engajados em uma busca científica onde a relutância em investigar poderia ser mais prejudicial do que o esforço necessário para conduzir a própria investigação. O dia 29 de outubro está se aproximando rapidamente, daqui a apenas 13 dias. Essa é a data em que 3G Atlas atingirá seu periélio, o ponto mais próximo de sua órbita, em relação ao Sol. Praticamente todos os telescópios disponíveis estarão apontados para ele. Observatórios na Terra, telescópios espaciais e até mesmo a sonda JUICE da Agência Espacial Europeia estão todos programados para coletar informações. Se esta entidade se comportar como um cometa natural típico, provavelmente se desintegrará ou exibirá um aumento acentuado na desgaseificação. Se, no entanto, suas ações sugerirem algo inteiramente diferente, então a situação realmente se tornará intrigante. Avi Loeb tem enfatizado por semanas que os meses de novembro e dezembro serão cruciais. Caso 3X Atlas sobreviva intacto à sua passagem pelo periélio e continue a exibir características incomuns, a hipótese de ser um cometa natural se tornará consideravelmente mais difícil de sustentar. Por outro lado, se ele se fragmentar drasticamente, aqueles que defendem uma explicação convencional se sentirão validados. Independentemente do resultado, estamos prestes a adquirir mais dados empíricos sobre este visitante interestelar do que jamais coletamos para qualquer predecessor. No entanto, a questão central de Sabine não é meramente sobre a verdadeira identidade de 3C Atlas. Sua pergunta profunda mergulha nas implicações para o progresso científico quando o medo nos impede de explorar possibilidades inquietantes. O que acontece quando o estigma social associado a estar incorreto sobre vida alienígena se torna tão avassalador que os cientistas preferem arriscar ignorar uma descoberta monumental a parecerem tolos? Isso, ela afirma, não é uma investigação científica genuína. É conformidade sutilmente disfarçada de análise rigorosa. Sabine Hossenfelder acaba de colocar sua reputação profissional em jogo para sugerir que talvez, apenas talvez, devamos examinar este objeto com uma mente aberta, em vez de uma conclusão predeterminada. O próprio fato de tal sugestão exigir coragem diz muito sobre o estado atual do campo. E o fato de ela ter se sentido compelida a vocalizá-la de qualquer forma revela a seriedade com que ela encara os dados existentes. Em 13 dias, começaremos a receber algumas respostas, mas as questões maiores levantadas por esta situação estendem-se muito além de um único corpo celeste.
Elas dizem respeito à capacidade da ciência de se adaptar à possibilidade monumental de que a humanidade pode não estar sozinha, e se podemos fazê-lo antes que essa adaptação deixe de importar. Vamos agora explorar o que precisamente levou Sabine a rotular 3I Atlas como anômalo. Então, quais descobertas específicas nesses relatórios científicos foram tão convincentes que levaram uma física que construiu sua carreira meticulosamente desmascarando alegações extraordinárias a declarar subitamente que tais alegações mereciam séria consideração? Precisamos aprofundar-nos nas peculiaridades específicas, porque o verdadeiro desafio aqui não está apenas em detalhes isolados, mas no padrão geral que eles formam. Embora qualquer medição incomum isolada possa ser potencialmente atribuída a um mau funcionamento do instrumento, um erro de calibração ou simplesmente uma má interpretação, quando 5 ou 6 observações improváveis se manifestam consistentemente no mesmo objeto, o estoque de explicações comuns rapidamente diminui. As emissões de níquel merecem muito mais atenção do que receberam. Quando a equipe de pesquisa caracterizou essas emissões como excepcionais, eles não estavam empregando hipérbole. Eles repetiram meticulosamente sua análise espectroscópica inúmeras vezes, verificaram rigorosamente seus equipamentos e cruzaram as leituras com cada assinatura de cometa conhecida em seu extenso banco de dados. O níquel simplesmente não deveria estar presente em quantidades tão significativas. Considere o entendimento convencional de um cometa. É essencialmente uma bola de neve suja, correto? Uma mistura de gelo de água e poeira, alguns compostos de carbono, talvez traços de metais. Esses metais são tipicamente embutidos em grãos minerais, partículas microscópicas dispersas pelo gelo. À medida que um cometa aquece, o gelo sublima, levando essas partículas embora como poeira. Esse processo resulta em uma quantidade minúscula, quase insignificante, de metal aparecendo no espectro. 3I Atlas, no entanto, não está se conformando a esse comportamento. Está emitindo níquel como se o próprio metal estivesse vaporizando, sugerindo um calor intenso e uma pureza tão concentrada que o níquel está se transformando diretamente de um sólido em um gás. Este fenômeno necessita de temperaturas não observadas em cometas típicos. Além disso, exige que o níquel exista em formas prontamente suscetíveis à vaporização. Na natureza, o níquel é quase sempre encontrado integrado em minerais de silicato ou ligas de ferro-níquel. Para que o níquel puro vaporize da superfície, seria necessário processos de refino industrial ou um ambiente térmico interno tão extremo que o objeto estaria essencialmente derretendo por dentro. Nenhum desses cenários se alinha com as características de um cometa natural. Contudo, ambos são consistentes com um construto artificial, uma espaçonave com componentes de níquel sob estresse térmico, ou um sistema de energia utilizando níquel para fins como blindagem contra radiação ou integridade estrutural. A presença concomitante de ferro, mas em proporções distintas das encontradas em ligas naturais de ferro-níquel, torna a situação ainda mais desconcertante. É como se metais específicos tivessem sido deliberadamente escolhidos para funções particulares, em vez de representarem a amalgamação aleatória fornecida por processos naturais. Agora, considere isto juntamente com a intrigante questão do dióxido de carbono. Essa proporção de 8:1 de CO2 para a água não é meramente incomum, é fundamentalmente termodinamicamente bizarra. Gelo de água possui maior estabilidade do que o gelo de dióxido de carbono. Em qualquer cometa natural originário das frias regiões do espaço interestelar, a água deveria ser o componente predominante. Embora seja teoricamente possível formar cometas ricos em dióxido de carbono, sob condições extremamente específicas, onde o ambiente de formação é tão frio que o dióxido de carbono condensa antes da água, tais cometas deveriam também conter altos níveis de outros gelos voláteis, como metano e amônia.
No entanto, o 3i Atlas não exibe concentrações elevadas desses outros compostos, apresentando apenas dióxido de carbono em proporções vastamente desproporcionais a todo o resto. Vários pesquisadores destacaram que este perfil de emissão específico tem uma semelhança impressionante com o escape de sistemas de propulsão química. Não é uma correspondência exata, mas é suficientemente similar para provocar séria consideração. O dióxido de carbono é um subproduto comum da combustão. Se combustíveis de hidrocarbonetos estivessem a ser queimados, seria de esperar a detecção de vapor de água e dióxido de carbono no escape, com a proporção precisa determinada pela eficiência da combustão e pela composição do combustível. Uma proporção de 8 para 1 de CO2 para água indicaria um combustível excepcionalmente rico em carbono, ou um processo de combustão altamente eficiente e intensamente quente. Isto permanece uma especulação, certamente, mas é uma especulação fundamentada em observações testáveis derivadas dos dados reais. A explicação alternativa exige que aceitemos que o 3i Atlas se formou sob condições excepcionalmente raras, que miraculosamente preservou essas condições durante milhares de milhões de anos na sua viagem pelo espaço interestelar, e que coincidentemente chegou ao nosso sistema solar num momento preciso em que possuímos a tecnologia para o detectar. Embora tecnicamente possível, é provável. É aqui que o debate científico se intensifica. Os dados relativos à polarização da luz introduzem uma dimensão verdadeiramente estranha ao enigma. A polarização é uma daquelas propriedades ópticas que podem soar abstratas, mas que revelam uma quantidade tremenda sobre as superfícies físicas. Quando a luz solar não polarizada atinge um objeto, a forma como ela reflete e se espalha é profundamente influenciada pela textura, composição e características estruturais da superfície. Superfícies ásperas tendem a espalhar a luz indiscriminadamente em todas as direções, resultando em baixa polarização. Em contraste, superfícies lisas geram maior polarização porque a luz reflete em ângulos mais previsíveis. Superfícies metálicas exibem comportamentos diferentes em comparação com as rochosas, e as superfícies geladas possuem as suas próprias assinaturas de polarização distintas. Através de décadas de observação de cometas e asteroides, os astrônomos compilaram um extenso catálogo do que constitui padrões normais de polarização. É frequentemente possível deduzir a composição de um objeto apenas a partir da sua assinatura de polarização, sem sequer necessitar de analisar os seus dados espectroscópicos. Isto torna-o um instrumento de diagnóstico incrivelmente potente, razão pela qual as medições de polarização do 3i Atlas são tão perturbadoras. O objeto está a exibir um padrão de polarização que desafia todas as categorias convencionais. Não se comporta como rocha exposta. Não se comporta como gelo. Nem se comporta como uma amálgama empoeirada dos dois. O padrão sugere fortemente uma superfície excepcionalmente lisa e altamente reflexiva. Contudo, os dados espectroscópicos indicam que a superfície não deveria ser lisa de todo. Estas duas informações cruciais estão em contradição direta, e ninguém tem atualmente uma explicação satisfatória para esta discrepância. Uma explicação proposta sugere que a superfície pode possuir um revestimento de material extremamente fino e uniforme, que domina a assinatura de polarização, enquanto a composição subjacente é revelada através do espectro. Este fenômeno pode ocorrer naturalmente, por exemplo, com uma camada de geada ou poeira muito fina uniformemente depositada na superfície. No entanto, o 3i Atlas está a expelir ativamente gás e a libertar material. Qualquer camada de geada deveria ser perturbada por esta atividade. Qualquer revestimento de poeira seria inevitavelmente irregular, a menos que esse revestimento estivesse a ser ativamente mantido, a menos que algo estivesse a criar continuamente essa superfície lisa,
apesar da desgasificação e da ejeção de partículas em curso. Tal noção certamente se aventura no reino da ficção científica. No entanto, o mesmo aconteceu com o conceito de geysers de gelo em Encélado até a sua descoberta. Da mesma forma, a ideia de moléculas orgânicas na atmosfera de Titã, ou água líquida em Marte, outrora soou improvável. Por vezes, o universo apresenta-nos fenômenos que parecem impossíveis até que realmente os observamos a ocorrer. A cauda apontada diretamente para o Sol é, sem dúvida, a anomalia visualmente mais impressionante e, inegavelmente, gerou as hipóteses mais imaginativas. Alguns investigadores apresentaram a ideia de que o objeto pode estar a girar de uma forma tão específica que os seus jatos de desgasificação geram propulsão, impelindo o material para a frente em vez de para trás. Esta é uma possibilidade, mas tais jatos precisariam de possuir uma potência incrível e uma orientação excepcionalmente precisa. Outros cientistas sugeriram efeitos de campo magnético, onde o campo magnético inerente do objeto ou a sua interação com o vento solar criam trajetórias incomuns para as partículas ejetadas. Isso também é plausível. Contudo, nunca testemunhamos tais efeitos magnéticos poderosos em nenhum cometa conhecido. Questão fundamental com todas estas explicações naturais é que cada uma delas necessita da ocorrência simultânea de múltiplas condições incomuns. Sim, poder-se-ia postular uma desgasificação assimétrica. Sim, poder-se-ia considerar interações de campo magnético. Sim, um padrão de rotação incomum é concebível. Mas para que todos os três convirjam ao mesmo tempo, na configuração precisamente correta para produzir uma cauda apontada para a frente, ao mesmo tempo que explicam todas as outras anomalias observadas, o espaço de probabilidade torna-se incrivelmente restrito. Considere-o de uma perspectiva alternativa. Se estivesse a projetar uma nave espacial que precisasse de expelir excesso de calor ou massa de reação, para onde direcionaria a expulsão? Longe da sua direção de viagem? Isso provavelmente induziria uma desaceleração indesejada. Em vez disso, provavelmente expeliria o material para a frente ou para os lados, em qualquer lugar que evitasse inadvertidamente desacelerar a nave. Uma pluma de gás virada para a frente pareceria exatamente como o que estamos atualmente a observar. Manifestar-se-ia como uma cauda apontada para o Sol. A análise da trajetória representa talvez o aspecto mais controverso, principalmente porque se baseia fortemente em argumentos estatísticos e probabilísticos, que podem ser subtilmente influenciados para apoiar quase qualquer conclusão se não se for extremamente cuidadoso. É verdade que o 3G Atlas se move quase precisamente dentro do plano da eclíptica. É também verdade que isto é estatisticamente improvável para um objeto interestelar que chega aleatoriamente. No entanto, é suficientemente improvável para ser verdadeiramente significativo? Avi Loeb calculou que a probabilidade de um objeto interestelar aleatório entrar naquele ângulo particular era de aproximadamente 1 em 34. Os críticos apontaram corretamente que, até a data, observamos apenas 3 objetos interestelares. Por isso, o facto de um deles exibir uma trajetória incomum não é inerentemente surpreendente. Esta é uma observação justa e válida. No entanto, é preciso também considerar as inúmeras aproximações que o 3G Atlas faz a múltiplos planetas. O objeto passa perto de Marte, depois vira-se para Júpiter e, subsequentemente, aproxima-se de Vênus. Todos estes são alvos primários para a observação astronômica, locais onde uma entidade que realiza um levantamento sistemático de um sistema solar sem dúvida priorizaria a recolha de dados. A perspectiva alternativa postula que, se isto fosse de facto um empreendimento meticulosamente planeado, evitar o nosso planeta natal faria pouco sentido. A Terra
É o único corpo celeste que transmite assinaturas tecnológicas discerníveis, inegavelmente o único local onde a vida inteligente se manifesta abertamente. Se o objetivo destes extraterrestres fosse escrutinar-nos, eles naturalmente se aproximariam mais, a menos que o nosso mundo não fosse especificamente o seu objetivo, ou talvez, se o resumo da missão exigisse um exame mais amplo do desenvolvimento planetário, composição atmosférica e dinâmica do campo magnético. Elementos mais eficazmente estudados a uma distância segura. Por outro lado, é igualmente plausível que a trajetória observada seja nada mais do que uma ocorrência aleatória. Podemos simplesmente estar propensos a detetar padrões, atribuindo intenção deliberada ao que é, na realidade, mera casualidade cósmica. Esta representa a postura científica estabelecida e, na maioria das vezes, revela-se precisa. No entanto, a história mostrou-nos que esta regra não está isenta de exceções. A profunda frustração decorrente desta situação reside na nossa capacidade de obter respostas definitivas através de observações melhoradas. Possuímos a capacidade tecnológica para enviar uma sonda para interceptar o 3I Atlas. Embora os requisitos de energia para tal manobra sejam substanciais, não são de forma alguma insuperáveis. Um encontro próximo poderia fornecer-nos imagens de alta resolução, análises composicionais detalhadas e leituras precisas do campo magnético. Todas as informações essenciais necessárias para diferenciar decisivamente entre um objeto de ocorrência natural e um que é artificialmente construído. No entanto, tal empreendimento não se materializará. O impedimento não é a impossibilidade técnica, mas sim os obstáculos políticos e financeiros. Nenhuma agência está ansiosa para investir milhares de milhões apenas para descobrir que estava a perseguir uma rocha espacial mundana. Consequentemente, persistimos na nossa vigilância distante, forçando os olhos em imagens granuladas e debatendo minúsculas variações nas linhas espectrais. Acumulamos dados que permanecem suficientemente ambíguos para permitir uma gama de interpretações, e aguardamos a partida do objeto do nosso sistema solar, permitindo que ele leve consigo os seus enigmas. O dia 29 de outubro marca a data em que o 3C Atlas atinge o seu periélio, o ponto em que será submetido à mais intensa tensão térmica do Sol. Se for um cometa convencional, este estresse deverá desencadear alterações notáveis, como fragmentação, aumento da desgasificação e, potencialmente, até uma desintegração completa, se a sua integridade estrutural for comprometida. Inversamente, se representar algo diferente, poderá exibir comportamentos alternativos, incluindo ventilação regulada, ajustes de trajetória propositais ou uma estabilidade notável, apesar do calor intenso. O nosso olhar permanecerá fixo nele. A sonda JUICE da Agência Espacial Europeia está programada para monitorizar o objeto durante todo o mês de novembro, à medida que este se afasta do Sol. Estas observações serão criticamente importantes, capturando o 3I Atlas durante o seu pico de atividade, quando qualquer comportamento anômalo deverá ser mais pronunciado. Os dados resultantes não estarão imediatamente acessíveis. Serão necessárias semanas ou mesmo meses para processamento, análise exaustiva e preparação para publicação. No momento em que estas descobertas se tornarem públicas, o objeto já estará a caminho da saída do sistema solar interior. No entanto, a verdadeira medida deste evento não será apenas o que observarmos em novembro, mas sim como a comunidade científica escolherá interpretar essas observações. Se as peculiaridades persistirem, se o objeto continuar a comportar-se de formas irreconciliáveis com os modelos naturais, os investigadores considerarão genuinamente a noção de origens artificiais? Ou, em vez disso, arquitetarão explicações naturais cada vez mais intrincadas para contornar uma conclusão desconfortável? Sabine Hossenfelder,
aposta que os dados que se avizinham impelirão esta discussão, independentemente da vontade dos cientistas. Ela sustenta que as anomalias observadas são genuínas, duradouras, se, em última análise, desafiam a explicação dentro dos limites da astrofísica convencional. Ela pode, é claro, estar enganada. O objeto poderá fragmentar-se espetacularmente no perélio, revelando-se inequivocamente como precisamente o que a maioria dos cientistas antecipa. No entanto, se a sua avaliação se mostrar correta, se o 3I Atlas suportar o perélio ileso e continuar a comportar-se de maneiras inexplicáveis, então estaremos preparados para um diálogo dramaticamente diferente em dezembro do que aquele que está atualmente a ocorrer. Essa conversa subsequente irá além de um único objeto. Em vez disso, abrangerá questões fundamentais sobre a nossa abordagem ao conceito de tecnologia alienígena, como equilibramos um ceticismo saudável com uma mente aberta, e a nossa capacidade de lidar com descobertas que desafiam as suposições fundamentais da nossa posição cósmica. Também nos forçará a confrontar se o paradigma científico pode adaptar-se rapidamente o suficiente a uma realidade que pode ser muito mais peculiar do que alguma vez ousamos imaginar. Porque aqui está a preocupação persistente que ocupa os pensamentos de muitos pesquisadores nas horas de silêncio. O 3C Atlas não é um fenômeno isolado. Ele representa o terceiro objeto interestelar que conseguimos detectar. Quantos mais poderão estar a atravessar o nosso sistema inteiramente despercebidos? Quantos passaram antes que a nossa tecnologia avançasse o suficiente para registrá-los? Quantos mais estão por chegar? E se mesmo uma pequena fração destes for artificial, que implicações profundas isso tem para a humanidade? As afirmações de longa data de Avi Loeb parecem agora estar a alcançar um ponto de vindicação. Ao longo dos últimos 8 anos, Avi Loeb tem sido caracterizado de várias formas pouco lisonjeiras. Ele foi rotulado como um caçador de atenção, um pseudocientista, conhecido coloquialmente como o homem dos alienígenas. E até considerado uma vergonha para a Universidade de Harvard. Quando ele propôs inicialmente que Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, poderia ser um artefato tecnológico artificial, a reação resultante foi imediata e severa. Colegas mantiveram distância. Artigos que submeteu enfrentaram um processo de revisão por pares invulgarmente rigoroso. E convites para conferências cessaram. O establishment científico predominante transmitiu uma mensagem inequívoca. Especular sobre naves espaciais extraterrestres era considerado inaceitável, mesmo para um professor catedrático numa das instituições acadêmicas mais distinguidas do mundo. Agora, com o 3G Atlas, exibindo comportamentos que tornam Oumuamua insignificante por comparação, esse mesmo establishment começou a empregar uma terminologia surpreendentemente semelhante ao que Loeb articulou em 2017. Palavras como sem precedentes, excepcional e difícil de explicar usando modelos convencionais são agora prevalecentes. Ainda não o rotularam explicitamente como tecnologia alienígena, mas estão a esgotar rapidamente o seu reservatório de explicações tradicionais. E Loeb certamente não está a permanecer em silêncio sobre isso. A sua reação aos dados do 3G Atlas tem sido caracteristicamente audaciosa. Em meros dias após a descoberta do objeto, ele publicou um artigo científico que levantou diretamente a questão: o objeto interestelar 3I Atlas é tecnologia alienígena? Ele não perguntou se poderia ser, mas sim, é. Esta ousada formulação por si só foi suficiente para acender a controvérsia. Tipicamente, uma questão tão definitiva não é colocada num artigo científico a menos que provas conclusivas já estejam disponíveis. No entanto,
Loeb sustenta que esta abordagem convencional é fundamentalmente falha. Ele defende que a pergunta deve ser feita assim que houver justificação suficiente para uma investigação, e não apenas depois de a resposta ter sido conclusivamente determinada. O próprio artigo de Loeb é notavelmente convincente porque evita meras especulações infundadas. Em vez disso, ele delineia meticulosamente critérios específicos para diferenciar entre corpos celestes naturais e artificiais, avaliando subsequentemente o 3i Atlas sistematicamente contra cada um desses critérios. As descobertas apresentam uma realidade desafiadora para qualquer um firmemente comprometido com uma hipótese de origem natural. Comecemos pela sua aceleração. Objetos que ocorrem naturalmente no espaço seguem trajetórias previsíveis governadas por forças gravitacionais e pela sua velocidade inicial. Dado o tempo de observação suficiente, o caminho de um objeto pode ser calculado com precisão assombrosa. No entanto, o 3i Atlas está a desviar-se do seu curso projetado, exibindo discrepâncias ligeiras, mas quantificáveis, que implicam uma forma de aceleração não gravitacional. Os cometas, é verdade, também podem demonstrar este tipo de comportamento. A desgaseificação gera uma força propulsora. À medida que o gelo vaporiza, plumas de gás são ejetadas da superfície, desviando subtilmente o cometa do seu caminho gravitacional. Este fenômeno tem sido observado em numerosos cometas. Pode ser modelado com precisão e é completamente compreendido. No entanto, o padrão de aceleração observado em 3i Atlas não se alinha com o perfil antecipado de desgaseificação cometária. O impulso parece mais consistente e direcionado do que seria esperado das expulsões aleatórias de gelo em vaporização. Os cálculos de Loeb sugerem que, se esta aceleração persistir à sua taxa atual, o objeto estará a mover-se aproximadamente 0,6 unidades astronômicas por dia ao quadrado mais rapidamente do que as forças gravitacionais sozinhas ditariam. Este desvio, embora minúsculo e dentro das margens do nosso erro observacional, é precisamente o tipo de ajuste subtil que se esperaria de uma nave espacial a fazer pequenas correções de curso para manter uma trajetória precisa. Os críticos prontamente destacaram que o cometa 2i Borisov, o segundo objeto interestelar identificado, também exibiu aceleração não gravitacional. Eles, portanto, afirmaram que este comportamento é simplesmente normal para cometas, e que Loeb estava a exagerar pequenas variações estatísticas. Esta é uma objeção justa, exceto que o 2i Borisov apresentou todos os outros sinais característicos de um cometa. Possuía uma coma substancial, uma cauda de poeira discernível, e assinaturas espectroscópicas que correspondiam perfeitamente aos cometas conhecidos dentro do nosso próprio sistema solar. Parecia um cometa. Comportava-se como um cometa, e quando a aceleração causada pela sua desgaseificação foi calculada, os números correlacionaram-se. O 3i Atlas, no entanto, não se encaixa neste padrão. A aceleração está presente, mas a desgaseificação que deveria explicá-la simplesmente não é suficiente. Além disso, há uma questão persistente que Loeb levanta e que ninguém parece disposto a abordar. Se o 3i Atlas é apenas um cometa não convencional, porque o seu ponto de maior aproximação ao Sol está precisamente sincronizado com a Terra, estando posicionada no lado oposto da nossa estrela, 29 de outubro não é uma data arbitrária. É meticulosamente cronometrado para que, quando o objeto está no seu ponto mais brilhante, sob máximo estresse térmico, e quando o que quer que esteja a causar as suas anomalias deveria ser mais aparente, sejamos incapazes de o observar diretamente. As nossas observações estão, portanto, restritas a naves espaciais não estacionadas na Terra,
e devemos aguardar pacientemente o reaparecimento do objeto por trás do Sol antes que quaisquer observações terrestres significativas possam ser retomadas. Loeb avança a noção de que este timing poderia ser deliberado. Se a intenção fosse executar operações perto do Sol enquanto simultaneamente minimizasse a detecção da Terra, este timing de aproximação específico seria a estratégia exata que se empregaria. Tal estratégia implicaria posicionar-se de modo que o Sol obstruísse eficazmente a linha de visão direta do planeta, possuidor de infraestrutura espacial ativa, conduzindo as atividades necessárias, enquanto oculto por trás de 200 raios solares de plasma incandescente, e depois seguir em frente antes que alguém pudesse obter uma visão clara. Embora esta perspectiva possa soar conspiratória ou paranoica, Loeb a fundamenta com cálculos rigorosos de probabilidade. Quais são as chances de que um objeto a atravessar aleatoriamente coincida o seu periélio com a Terra, estando posicionada no lado oposto do Sol? Embora não seja totalmente impossível, a probabilidade é baixa o suficiente para justificar a tensão. Quando este fator é combinado com todas as outras características improváveis deste objeto, as probabilidades cumulativas começam a parecer altamente suspeitas. A afirmação mais controversa de Loeb centra-se na hipótese da floresta escura. Este conceito origina-se da ficção científica, especificamente do romance de Liu Cixin, O Problema dos Três Corpos. Contudo, está enraizado na teoria dos jogos que cientistas respeitados consideram genuinamente. A hipótese postula que o cosmos está repleto de civilizações inteligentes, mas elas mantêm um profundo silêncio porque anunciar a própria existência é inerentemente perigoso. Qualquer civilização suficientemente avançada para interceptar um sinal é também avançada o suficiente para representar uma ameaça significativa. Consequentemente, cada entidade permanece discreta, oculta dentro da floresta escura do espaço, ouvindo atentamente, mas nunca transmitindo. Qualquer civilização que se revele inadvertidamente é subsequentemente erradicada por aqueles que priorizam o silêncio absoluto. Loeb sugere que se o 3I Atlas é de fato uma construção artificial, poderia estar a operar sob as exigências dos protocolos da floresta escura. Tais diretivas exigiriam observação sem interação, recolha de dados sem autorrevelação e manutenção de uma distância suficiente da Terra para evitar acionar quaisquer defesas ativas, enquanto ainda estaria perto o suficiente dos planetas interiores para conduzir uma vigilância significativa. Essencialmente, funcionaria como uma missão de reconhecimento especificamente projetada para passar despercebida. O facto de o termos detetado, no entanto, implica ou uma falha das suas capacidades de camuflagem ou uma indicação de que os seus operadores não veem a humanidade como uma ameaça suficientemente formidável para justificar ocultação completa. E é precisamente aí que a maioria dos cientistas traça a linha. Considerar as proposições feitas por Avi Loeb apresenta um desafio interessante. Enquanto conceitos como cenários de floresta escura são cativantes em narrativas de ficção científica, aplicá-los a corpos astronômicos reais exige que façamos suposições amplas desprovidas de qualquer prova direta. Tal aplicação pressupõe a existência de civilizações alienígenas avançadas, que essas entidades têm interesse na humanidade, que os seus princípios operacionais são compreensíveis para nós e que estão consistentemente a monitorizar o nosso sistema solar. Isto representa uma acumulação significativa de presunções não testadas. No entanto, o que torna as afirmações de Loeb difíceis de descartar completamente é que ele não está meramente a criar histórias elaboradas. Ele está apto a apresentar hipóteses que podem ser validadas empiricamente. Por exemplo, se o objeto 3I Atlas é verdadeiramente uma nave extraterrestre a seguir tais protocolos secretos,
O seu comportamento ao aproximar-se do ponto mais próximo do Sol deveria ser distintivo. Deveria permanecer intacto, sem se desfazer, e manter a sua integridade estrutural, apesar das intensas tensões térmicas. Poderia também implantar objetos auxiliares menores que depois se dispersariam para vários destinos. E a sua aceleração para longe do Sol deveria superar o que a gravidade sozinha ditaria, indicando propulsão ativa. Todas estas previsões específicas estão prestes a ser verificadas nas próximas semanas. Se o 3G Atlas se desintegrar como um cometa típico, a teoria de Loeb seria refutada e poderíamos todos seguir em frente. No entanto, se ele se mantiver unido ou se demonstrar qualquer um dos comportamentos que ele descreve, então seremos confrontados com uma anomalia significativa. Nesse momento, as explicações convencionais tornam-se cada vez mais inverossímeis, enquanto a noção de uma origem artificial ganha considerável credibilidade. Loeb também defendeu o que ele chama de hipótese da nave-mãe. Este conceito postula que o 3G Atlas não é uma entidade singular, mas sim uma nave principal transportando uma infinidade de sondas menores. À medida que esta nave maior atravessa o sistema solar interno, ela liberaria esses numerosos instrumentos exploratórios para investigar simultaneamente múltiplos alvos. Cada sonda individual seria suficientemente pequena para evadir fácil detecção, mas grande o suficiente para abrigar sensores e equipamentos de transmissão necessários. Elas então se dispersariam para diferentes planetas, coletariam informações e subsequentemente se reuniriam com a nave-mãe ou continuariam suas jornadas independentemente para o espaço interestelar. Isto não é mera conjectura. Está enraizado na forma como engenheiros humanos conceituariam uma missão interestelar se possuíssemos a tecnologia necessária. Não despacharíamos uma única sonda maciça para um destino solitário. Em vez disso, provavelmente empregaríamos uma nave central que desdobra numerosas sondas menores para alvos diversos. Tal abordagem seria mais eficiente, intrinsecamente mais resiliente e promete um rendimento científico mais rico. Se este é o nosso método lógico, por que deveríamos assumir que uma inteligência extraterrestre operaria de forma diferente? O principal obstáculo, claro, é localizar essas sondas em miniatura, se elas realmente existirem. Um objeto do tamanho de uma geladeira ou até menor, movendo-se ao longo de sua própria trajetória independente, seria extremamente difícil de observar com as capacidades telescópicas atuais, a menos que tivéssemos coordenadas precisas para sua localização. No entanto, Loeb também tem uma estratégia para este desafio. O seu projeto Galileu opera observatórios situados em Massachusetts, Pensilvânia e Nevada, que são especificamente projetados para monitorizar objetos incomuns dentro da atmosfera terrestre e no espaço próximo. Caso o 3G Atlas desdobre algo na nossa vizinhança, os telescópios do projeto Galileu estarão vigilantes. Os meses de novembro e dezembro estão se mostrando cruciais, não apenas para o rastreamento do 3G Atlas, mas também para o que Loeb se refere como monitoramento aprimorado de fenômenos anômalos não identificados. Ele antecipa que, se houver alguma correlação entre o 3G Atlas e os fenômenos anômalos não identificados consistentemente relatados por aviadores militares, deveríamos observar um aumento em tal atividade durante e imediatamente após a maior aproximação do objeto ao Sol. Se a hipótese da nave-mãe for verdadeira, e se múltiplas sondas estiverem de fato sendo desdobradas, algumas podem entrar na atmosfera terrestre para coletar dados. O projeto Galileu estará procurando especificamente por essas indicações. Críticos argumentam que isso representa uma expansão de missão, alegando que o foco mudou drasticamente de um cometa incomum para previsões de enxames de sondas alienígenas dentro da atmosfera terrestre. Eles exigem: onde está a evidência comprobatória? Qual é a ligação lógica? No entanto, Loeb esclarece que a busca não é por evidências de ocorrências díspares,
mas sim por manifestações de um único fenômeno subjacente que aparece de várias maneiras. Se uma inteligência não humana estiver de fato ativa em nosso sistema solar, ela não anunciaria sua presença de forma conspícua. Em vez disso, conduziria operações em múltiplos ambientes, realizando observações espaciais, reconhecimento atmosférico e potencialmente até monitoramento em nível de superfície. Conectar essas observações díspares não é um sinal de pensamento conspiratório, é uma análise operacional fundamental. A reação da comunidade científica ao trabalho de Loeb sofreu uma notável evolução. Em 2017, quando ele sugeriu pela primeira vez que Oumuamua poderia ser artificial, a resposta foi predominantemente negativa. Colegas o denunciaram publicamente como imprudente, irresponsável e prejudicial ao seu campo. Agora, com o 3G Atlas exibindo características ainda mais desconcertantes, as reações tornaram-se mais nuançadas. Embora alguns pesquisadores continuem a descartá-lo completamente, outros reconhecem em particular que, embora possam formular as suas observações de forma diferente de Loeb, também lhes faltam explicações naturais robustas para os fenômenos que estão a testemunhar. Esta mudança de sentimento é significativa. Implica que, mesmo entre cientistas profundamente comprometidos com interpretações astrofísicas convencionais, os dados do 3G Atlas estão cultivando incerteza. Eles ainda não estão preparados para rotulá-lo como tecnologia alienígena, mas estão cada vez mais dispostos a conceder que algo incomum está acontecendo e que eles não compreendem. Por muitos anos, Loeb defendeu uma inversão do ônus da prova ao lidar com objetos interestelares. Em vez de assumir que tudo é natural, até que se prove artificial, ele argumenta que devemos investigar cada objeto como potencialmente artificial até que possamos descartar definitivamente essa possibilidade. Isto não equivale a acreditar em cada relato não comprovado de OVNIs. Significa aplicar o mesmo escrutínio científico rigoroso à hipótese artificial que aplicamos às naturais. Devemos testar ambos os arcabouços e determinar qual deles se alinha mais precisamente com os dados observados. Este princípio de seguir a evidência aonde quer que ela leve deixa muitos cientistas desconfortáveis, pois parecem prestar credibilidade ao que poderia ser considerado teorias marginais. Mas Loeb afirma que essa mesma relutância leva a erros do tipo I. O medo de parecer tolo ao investigar uma hipótese equivocada torna-se tão grande que preferiríamos ignorar uma descoberta genuína a arriscar nossas reputações profissionais. Embora tal cautela possa ser aceitável em outros domínios científicos, na busca por inteligência extraterrestre, ela acarreta consequências potencialmente desastrosas. Se as teorias de Avi Loeb sobre o 3G Atlas se provarem corretas, se for de fato tecnologia de outra civilização, as ramificações seriam de longo alcance. Confirmaria que a humanidade não está sozinha no universo. Demonstraria que a viagem interestelar é alcançável. Significaria que outras formas de vida inteligentes estão explorando ativamente a galáxia, e nosso sistema solar é um de seus alvos escolhidos. Invalidaria tudo o que antes acreditávamos sobre nosso isolamento cósmico. E significaria que Loeb, que suportou zombaria e marginalização por propor essas mesmas possibilidades, seria espetacularmente justificado. No entanto, há um pensamento em particular que continua a ocupar minha mente muito depois de eu deveria ter passado para assuntos menos complexos. Mesmo que Loeb esteja enganado especificamente sobre o 3G Atlas, sua mensagem mais ampla permanece profundamente precisa. Não estamos abordando a potencial existência de objetos interestelares artificiais com a seriedade que ela merece. Atualmente, carecemos de protocolos padronizados para sua investigação, fluxos de financiamento dedicados e apoio institucional adequado. Em escala cósmica,
Estamos inteiramente despreparados para uma descoberta que pode, concebivelmente, acontecer a qualquer momento. E quando esse dia chegar, sem dúvida desejaremos ter dado ouvidos aos avisos da pessoa que todos inicialmente descartaram como excêntrica. Capítulo 4. O enigma da esfera Bugari. Tecnologia extraterrestre antiga. Enquanto a atenção do mundo permanece fixada no 3G Atlas, que se precipita em direção ao Sol, um artefato igualmente improvável reside dentro de um laboratório na Colômbia. Um objeto que desafia toda a explicação científica conhecida, que despencou do céu 7 meses atrás e tem se tornado progressivamente mais desconcertante a cada análise subsequente. A esfera Bugari fez sua aparição inesperada em 2 de março de 2025 sobre a modesta comunidade rural de Búger, na região do Vale del Cauca, na Colômbia. Testemunhas oculares descreveram-na executando manobras erráticas e em zigue-zague pelo céu noturno, movendo-se de maneiras que nenhuma aeronave convencional pode, e nenhum meteoro natural jamais poderia. Notavelmente, colidiu com linhas de alta tensão, sem detonar, fragmentar-se ou mesmo exibir qualquer redução discernível de velocidade. Subsequentemente, desceu para um campo aberto, onde um casal local conseguiu recuperá-la antes da chegada das autoridades. O que eles descobriram foi uma esfera metálica perfeitamente lisa, aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete, notavelmente fria ao toque, apesar de ter acabado de impactar infraestruturas elétricas e adornada com símbolos intrincados que não se assemelhavam a nenhuma língua humana conhecida. O casal relatou que a vegetação diretamente ao redor do local de pouso murchou instantaneamente. A grama não estava carbonizada ou queimada, apenas morta. 7 meses depois, nada crescerá dentro daquele círculo de 3 metros. Análises de solo não mostraram vestígios de radiação, toxinas ou metais pesados, mas a vida vegetal desapareceu permanentemente. Este único detalhe que, por si só, deveria ter capturado a atenção global. Um local de queda que extingue matéria orgânica através de um mecanismo indetectável é absolutamente sem precedentes. No entanto, a mídia em grande parte o ignorou, percebendo a narrativa como excessivamente sensacionalista. Parecia um clichê. Uma esfera misteriosa dos céus, coberta por escrita alienígena. Honestamente, todo entusiasta de objetos voadores não identificados ouviu essa história inúmeras vezes. Exceto que, neste caso, a esfera é tangível, os testes científicos são legítimos e os resultados são simplesmente impossíveis. Voltemos agora a nossa atenção para os resultados da datação por carbono, pois é aqui que a história transcende a mera estranheza e entra em território verdadeiramente perturbador. Em setembro, o Dr. Stephen Greer anunciou que o Centro de Estudos de Isótopos Aplicados da Universidade da Geórgia havia analisado material orgânico extraído de dentro da esfera, especificamente de seu interior, não apenas de sua superfície. A esfera contém 31 minúsculas aberturas, cada uma com aproximadamente 4 milímetros de diâmetro, perfuradas com uma precisão assombrosa, que representaria um desafio significativo até mesmo para técnicas de fabricação modernas avançadas. Dentro dessas minúsculas perfurações, há estruturas delicadas, semelhantes a fios, que os pesquisadores inicialmente especularam poderem ser cabos de fibra óptica. Para fixar esses fios no lugar, uma resina orgânica foi utilizada. A datação por carbono 14, realizada nesta resina, revelou uma idade de 12.560 anos antes do presente, com apenas uma margem mínima de erro. Deixem que essa informação se assimile completamente. A resina que serve para ancorar o que parecem ser componentes tecnológicos dentro de uma esfera metálica antecede a construção das pirâmides egípcias em 7 milênios. Antecede Stonehenge em 8 milênios. E é mais antiga que os primeiros assentamentos humanos conhecidos. Esta resina foi coletada e processada em uma época em que a civilização humana
ainda não havia concebido a escrita, desenvolvido a agricultura ou dominado a arte de fundir metais. O Dr. Greer observou prudentemente que a idade antiga da resina não dita necessariamente a idade da esfera em si. A entidade responsável por sua criação poderia ter substituído componentes periodicamente, usando quaisquer materiais acessíveis na época. Esta perspectiva é, de fato, ainda mais perturbadora do que a alternativa. Implica que a esfera tem estado continuamente operacional, exigindo manutenção e uso ativo por mais de 12.000 anos. Tal cenário aponta para uma continuidade duradoura, uma inteligência organizadora que persiste ao longo de períodos de tempo quase além da nossa compreensão. A teoria oposta sugere que a esfera foi construída há 12.500 anos e permaneceu dormente em algum lugar até sua implantação ou descoberta no início deste ano. Isso também levanta seu próprio conjunto de questões desconcertantes. Onde foi armazenada? Quem a ativou e por que agora? As amostras de resina continham foraminíferos, que são organismos marinhos microscópicos cujas conchas também podem ser datadas por carbono. A presença deles indica que a resina se originou de um ambiente costeiro, provavelmente de areia de praia antiga ou de camadas sedimentares. Este detalhe específico é particularmente peculiar. Por que uma civilização altamente avançada, desenvolvendo tecnologia de ponta, incorporaria resina contaminada com foraminíferos? A menos que estivessem trabalhando com recursos disponíveis localmente na época, ou talvez 12 milênios atrás, alguém estivesse intencionalmente integrando areia antiga em seu processo de fabricação, porque era o que tinham acesso. Críticos observaram que a datação por carbono é aplicável exclusivamente às substâncias orgânicas. Eles propõem que os foraminíferos poderiam ter se aderido à esfera em qualquer ponto de sua história. Talvez ela tenha ficado em uma praia por um longo período, ou tenha sido possivelmente enterrada em depósitos sedimentares. Embora a idade desta contaminação não estabeleça conclusivamente a idade do próprio dispositivo, este argumento ignora o fato crucial de que a resina está situada dentro do dispositivo, em orifícios precisamente perfurados, cumprindo uma função estrutural. Não é uma contaminação superficial acidental. É um componente intrínseco e funcional. Voltemos agora nossa atenção para o impacto dos antigos cânticos sânscritos neste orbe enigmático, pois é precisamente aqui que nossa narrativa se desloca de um quebra-cabeça puramente histórico para uma maravilha viva e responsiva. Em julho, investigadores do Instituto Politécnico Nacional do México iniciaram uma sequência de testes no objeto. Eles o expuseram a uma vasta gama de frequências de áudio, especificamente de 60 a 20.000 Hz, registrando meticulosamente quaisquer reações eletromagnéticas. Embora a esfera tenha exibido um certo grau de responsividade dentro da faixa de 190 a 300 Hz, este comportamento, embora notável, não foi considerado particularmente surpreendente. Foi então que surgiu uma proposta: testar a esfera com incantações antigas. O resultado foi tudo menos sutil ou vago. O objeto começou a vibrar distintamente. Sua temperatura subiu até 5 graus Celsius e emitiu pulsos eletromagnéticos que se intensificaram especificamente durante certas sequências fonéticas dentro dos cânticos sagrados. A equipe repetiu meticulosamente esses testes em várias ocasiões, observando consistentemente os mesmos efeitos. Curiosamente, quando entradas auditivas aleatórias de frequências comparáveis foram introduzidas, não houve reação. No entanto, quando mantras sânscritos, especificamente aqueles ligados às gravações no exterior da esfera, foram transmitidos, o artefato ganhou vida. Quero enfatizar as profundas implicações dessas descobertas. Isso não é evidência anedótica ou impressões subjetivas de energia. São leituras objetivas e instrumentais, confirmando alterações tangíveis no calor,
campos eletromagnéticos e oscilação mecânica. Todas diretamente provocadas por estruturas linguísticas específicas embutidas em antigas escrituras védicas. Essencialmente, este orbe está reagindo a dados codificados na fala humana de milênios passados. Em uma iteração particularmente impressionante do experimento, quando várias frequências foram direcionadas à esfera, observou-se que ela produzia um campo elétrico. No entanto, em contraste gritante, quando uma mulher entoou um mantra védico hindu preciso, este campo elétrico não apenas diminuiu, ele desapareceu completamente. Este fenômeno sugeriu que o mantra funcionava como um comando de anulação, ou talvez que o dispositivo foi intencionalmente projetado para reagir a diretivas verbais particulares. As gravações que adornam a esfera passaram por uma decifração parcial, um processo que emprega algoritmos de inteligência artificial juntamente com consultas a estudiosos de sistemas de escrita arcaicos. Essas marcações distintivas se assemelham ao proto-sânscrito, uma iteração anterior da língua, precedendo sua forma clássica em vários milênios. A antropóloga Agnes Sartori e o designer industrial Jaime de Vizcaya colaboraram com plataformas de IA para tornar a mensagem inteligível. Embora uma tradução definitiva permaneça elusiva, a interpretação predominante sugere algo nestas linhas. A gênese da existência através da convergência e da força dentro do padrão de metamorfose. Um nexo de unidade, proliferação e consciência, sem ciência singular. Tal fraseado pode inicialmente parecer um espiritualismo abstrato, mas uma reavaliação através de uma lente tecnológica oferece alternativas convincentes. A gênese da existência através da convergência e da força. Poderia isso delinear uma fonte de energia? Considere a fusão nuclear, onde núcleos atômicos se fundem, liberando imenso poder. O padrão de metamorfose poderia plausivelmente denotar mecanismos de transformação de energia. Um condensação, nexo de unidade, poderia conceituar uma singularidade ou ponto focal dentro de um gerador de campo. E sem ciência singular, poderia concebivelmente referir-se a sistemas autônomos ou inteligência artificial avançada. Para ser claro, não estou afirmando que este seja o significado inequívoco. Meu ponto é que a iconografia é suficientemente intrincada para permitir diversas interpretações. E pelo menos uma leitura convincente delineia tecnologia sofisticada, descrita através de linguagem alegórica que teria ressoado com indivíduos de 12 milênios atrás. Além disso, a esfera apresenta marcações adicionais correspondentes a Ogham, o antigo alfabeto arbóreo celta, escrita cuneiforme mesopotâmica e vários caracteres rúnicos. Esta extraordinária mistura de diversidade geográfica e cultural é profundamente desconcertante, dado que esses sistemas de escrita surgiram autonomamente, separados por vastas distâncias e milênios. A presença de todas essas escritas em um único artefato implica ou um nível sem precedentes de intercâmbio cultural antigo, para o qual não existe registro histórico, ou uma fonte original que precede e potencialmente moldou todas essas distintas tradições. Varreduras internas de raios-x trouxeram à luz uma arquitetura interna complexa. 9 esferas em miniatura meticulosamente dispostas em uma configuração geométrica precisa, em torno de um elemento central, apelidado de O Chip pelos investigadores. Esses micro-orbes parecem interconectados por filamentos finos como cabelo, semelhantes à fibra óptica que atravessam aberturas perfeitamente perfuradas. O conjunto inteiro transmite um senso de propósito, lembrando uma placa de circuito sofisticada ou nós de rede interconectados ligados por condutos de dados. No entanto, os materiais constituintes e os métodos de fabricação empregados são muito mais avançados do que qualquer coisa atribuída às civilizações da Idade da Pedra. A composição primária do orbe é 95% alumínio,
suplementado por quantidades minúsculas de metais de terras raras, como cério, lítio e neodímio. Este detalhe é criticamente importante. Embora o alumínio constitua uma porção significativa da crosta terrestre, extraí-lo e refiná-lo em sua forma metálica pura é um processo extremamente desafiador. O alumínio nunca aparece naturalmente como metal livre. Em vez disso, está sempre quimicamente ligado dentro de compostos de óxido, exigindo imensas entradas de energia para seu isolamento. A humanidade só dominou a produção de alumínio puro no ano de 1886. Antes deste avanço, o alumínio tinha um preço mais alto que o ouro, precisamente porque carecíamos de meios eficientes para separá-lo de seu minério. E, no entanto, somos apresentados a um artefato potencialmente de 12 milênios de idade, forjado predominantemente a partir de alumínio refinado, apresentando uma mistura de liga exata que incorpora elementos de terras raras que nós mesmos só aprendemos a isolar e empregar nos últimos 2 séculos. O nível de sofisticação de fabricação necessário para fabricar tal item não deveria estar presente em seu suposto tempo de criação, a menos que, é claro, sua origem não seja terrestre. O peso flutuante da esfera constitui outro enigma, que tem iludido uma explicação satisfatória. Após sua recuperação inicial, o objeto registrou aproximadamente 4,5 libras. No entanto, dentro de algumas semanas, sua massa subiu para 22 libras. Este aumento não foi incremental, mas ocorreu em incrementos distintos, passo a passo, como se o dispositivo estivesse acumulando substância ou energizando mecanismos internos que contribuíam para o seu peso. Subsequentemente, o peso estabilizou. Embora nenhuma outra mudança tenha sido documentada, este aumento inicial e significativo indica fortemente que a esfera está longe de estar dormente. É de fato uma entidade ativa. Certos investigadores teorizaram que a alteração de peso poderia ser atribuída à absorção de umidade ou a um componente interno oculto, talvez uma célula de energia ou unidade de armazenamento de líquido. No entanto, a esfera é hermeticamente selada. Não apresenta costuras discerníveis nem pontos de entrada, impedindo qualquer ingresso de material externo. Embora a imagem de raio-x revele sua composição interna, não há reservatórios visíveis ou espaços vazios que poderiam possivelmente acomodar 17,5 libras adicionais de material. Estaríamos testemunhando um fenômeno gravitacional? Um campo de alguma descrição que modula a massa percebida sem alterar a composição material real? Embora esta proposição se desvie para o reino da ficção especulativa, vale a pena lembrar que já estamos examinando um artefato que reage a cânticos primordiais e foi fabricado usando métodos que desafiam as capacidades históricas conhecidas. Talvez seja a hora de ampliar nossa compreensão das possibilidades físicas. A doutora Julia Mossbridge, neurocientista cognitiva e investigadora de fenômenos anômalos não identificados, propôs a noção de que a esfera poderia ser uma peça de arte excepcionalmente intrincada, uma elaborada enganação criada por um indivíduo possuindo acesso a materiais de ponta e experiência em fabricação. Esta permanece a hipótese mais conservadora, exigindo o menor número de suposições não convencionais. Esta linha de raciocínio sugere que um indivíduo fabricou um orbe críptico, inventou uma narrativa de acidente convincente, manipulou os resultados da datação por carbono por algum meio. E agora está presumivelmente divertido com o espanto dos pesquisadores. No entanto, esta explicação falha quando confrontada com os detalhes específicos. Como um tal brincalhão obteve a engenharia de precisão avançada necessária para perfurar 31 orifícios de 4 milímetros perfeitamente alinhados em uma esfera de alumínio sem emendas? Como a datação por carbono foi falsificada em um dos laboratórios de isótopos mais estimados do mundo?
Que mecanismo lhes permitiu devastar a vegetação na zona de impacto sem deixar nenhum resíduo identificável? E como eles conseguiram programar reações eletromagnéticas especificamente para cânticos sânscritos antigos? Embora cada uma dessas proezas, isoladamente, possa ser alcançável com recursos e habilidades substanciais, orquestrá-las todas simultaneamente exige uma operação clandestina muito mais grandiosa e intrincada do que o próprio mistério que ela pretende resolver. O que consistentemente me atrai de volta a esta narrativa é o momento preciso. Março de 2025, o mesmo ano em que Three Eye Atlas veio à tona. Foi também quando os relatos de fenômenos anômalos, não identificados, aumentaram dramaticamente na Colômbia, e quando vários governos iniciaram a desclassificação de arquivos de OVNIs previamente confidenciais. Embora essas ocorrências sejam provavelmente desconectadas, sua sincronicidade é inegavelmente impressionante. Se o objetivo fosse introduzir tecnologia avançada na Terra, minimizando a detecção, isso ocorreria logicamente durante um período em que a atenção pública e oficial já estava desviada por uma multidão de outras ocorrências estranhas. Pode-se dizer que a estratégia perfeita seria obscurecer o sinal dentro do clamor geral. A esfera de Bugatti poderia, de facto, ser precisamente o que parece. Um artefato de tecnologia antiga que precede todas as civilizações humanas conhecidas. Tal tecnologia implica uma cultura humana esquecida, possuindo capacidades muito além da nossa compreensão histórica, ou o envolvimento de uma inteligência não humana ativa na Terra, perto da conclusão da última época glacial. Ambos os cenários exigiriam uma reavaliação radical da história e, crucialmente, demandariam um escrutínio rigoroso. Em vez disso, deparamo-nos com o silêncio oficial. O governo colombiano não ofereceu qualquer declaração, e os organismos científicos globais não solicitaram permissão para examinar a ionosfera. A história circula principalmente em meios de comunicação alternativos e comunidades online especulativas, enquanto os veículos de notícias convencionais a ignoram em grande parte. Isso poderia ser interpretado como uma circunspeção criteriosa, ou talvez como uma relutância institucional em confrontar evidências que desafiam os paradigmas estabelecidos. A época conhecida como Younger Dryas, que se estendeu por aproximadamente 12.900 a 11.700 anos atrás, foi definida por mudanças climáticas devastadoras. Nosso planeta foi subitamente lançado de volta a condições gélidas de idade do gelo por mais de um milênio, interrompendo a tendência de aquecimento gradual que se seguiu ao último máximo glacial. Os níveis dos oceanos experimentaram flutuações drásticas, ecossistemas desmoronaram. Como alguns estudiosos propõem, sociedades avançadas inteiras podem ter desaparecido, deixando para trás apenas vestígios dispersos e contos míticos. Os escritos de Platão mencionam Atlântida, indicando sua queda há aproximadamente 11.600 anos, um período que se alinha de perto tanto com a conclusão do Younger Dryas quanto com a datação da resina da esfera de Bugatti. Numerosas mitologias globais relatam culturas sofisticadas aniquiladas por dilúvios, infernos e cataclismos celestiais durante esta mesma era. Temos tipicamente descartado essas narrativas como tentativas ingênuas de explicar catástrofes naturais. Mas e se elas representarem registros históricos precisos? E se a esfera de Bugatti for uma relíquia sobrevivente de uma dessas civilizações desaparecidas? Considere o seguinte: e se ela for um dos poucos artefatos tecnológicos a resistir a qualquer cataclismo que pôs fim àquela época? E se sua origem não for terrestre de forma alguma? E se, 12 milênios atrás, em meio ao tumultuado Younger Dryas, uma entidade externa visitou nosso mundo e deliberadamente deixou este mecanismo, talvez um farol, uma comunicação,
ou um dispositivo tecnológico destinado à descoberta, uma vez que a humanidade tivesse evoluído o suficiente para compreender sua verdadeira natureza. Capítulo 5. Revelação de fenômenos anômalos. Não identificados, 2025. As barreiras estão cedendo. Uma profunda transformação ocorreu em setembro de 2025. A partição meticulosamente erguida entre o reconhecimento governamental e a consciência pública começou a mostrar sérios sinais de tensão. Estas não eram fissuras menores, eram rupturas profundas e fundamentais, sugerindo um colapso estrutural completo. A sessão congressional de 9 de setembro era esperada para ser algo sem novidades. Mais um ciclo de testemunhos sobre fenômenos anômalos não identificados. Mais uma ocasião para legisladores expressarem apreensão sem alcançar qualquer progresso tangível. Em vez disso, o representante Eric Burles, do Missouri, apresentou uma gravação de vídeo que redefiniu completamente a discussão. A evidência visual mostrava um drone MQ-9 Reaper realizando suas operações na costa do Iêmen em outubro de 2024, executando vigilância rotineira. O drone estava executando uma missão típica dentro de uma zona de risco convencional. Então, um objeto materializou-se em sua câmera de mira, uma esfera metálica que se deslocava a velocidades que desafiavam a compreensão. O piloto do drone fez uma escolha rápida e lançou um míssil Hellfire. Para aqueles não familiarizados, mísseis Hellfire são projetados para aniquilar veículos blindados, contendo uma ogiva de 20 libras e viajando a velocidades superiores a 900 milhas por hora. Quando tal míssil atinge um alvo, esse alvo tipicamente deixa de existir em qualquer forma reconhecível. O orbe, no entanto, sofreu um impacto direto. A detonação resultante foi claramente capturada pela câmera infravermelha, mas a esfera continuou seu voo sem impedimentos. Não registrou danos, nem sua velocidade diminuiu, mantendo seu curso como se o projétil tivesse simplesmente passado por um espaço desocupado. Burles optou por não especular sobre a natureza do orbe. As imagens em si transmitiam o suficiente. O vídeo mostra inequivocamente fenômenos em nossos céus capazes de resistir a armamentos projetados para veículos blindados, movendo-se de maneiras que desafiam nossa compreensão atual de propulsão e aerodinâmica, e parecendo inteiramente inafetados por força letal quando confrontados. A declaração oficial do Departamento de Defesa foi particularmente reveladora pelo que omitiu. Não houve negação da autenticidade do vídeo, nem foi oferecida qualquer explicação para o objeto em si. Em vez disso, a declaração meramente afirmou sua investigação rigorosa e contínua de fenômenos anômalos não identificados, adicionando cautelosamente que, até o momento, não há indícios de origens extraterrestres. Essa ressalva final tem um peso significativo, pois a falta de evidências de origens extraterrestres é bem distinta de qualquer evidência que aponte para uma origem terrestre. Parece uma instituição que possui conhecimento, mas luta para articulá-lo publicamente. Naquela mesma audiência congressional, 3 militares da ativa e veteranos apresentaram relatos de suas próprias experiências. O veterano da Força Aérea, Dylan Boland, narrou incidentes na base aérea de Langley, na Virgínia, onde por várias noites consecutivas, objetos não identificados apareceram diretamente acima da instalação. Estas não eram luzes distantes, mas aeronaves distintamente visíveis, pairando em baixas altitudes e exibindo capacidades muito além de qualquer aeronave conhecida. Boland relatou devidamente esses eventos através dos canais militares oficiais e foi subsequentemente entrevistado pelo AARO, o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono. No entanto, suas afirmações foram finalmente descartadas. Essa dispensa é notável, porque Boland não é um entusiasta casual de OVNIs fazendo alegações extravagantes.
Ele é um observador profissionalmente treinado, com uma autorização de segurança de alto nível, relatando incidentes que ocorreram sobre um dos locais militares mais seguros dos Estados Unidos. Seu testemunho foi minucioso, inabalável e corroborado por múltiplas testemunhas. O fato de o Aaro ter optado por desconsiderá-lo implica que o escritório pode não estar genuinamente investigando essas ocorrências, mas sim gerenciando a percepção em torno delas. Há uma distinção clara. Outro participante relatou ter observado objetos que ascenderam rapidamente à altitude de cruzeiro de aeronaves comerciais e depois partiram da vizinhança a velocidades incríveis. Estes certamente não eram helicópteros ou drones, mas sim aeronaves demonstrando taxas de aceleração que sujeitariam qualquer piloto humano a forças G fatais. Esta testemunha também seguiu os protocolos de denúncia corretos, mas nada resultou. Nenhuma investigação de seguimento, nenhuma outra inquirição, simplesmente um relatório arquivado para evitar quaisquer complicações potenciais. Esse padrão é consistente em dezenas de testemunhos semelhantes. Pessoal militar encontra fenômenos que desafiam a explicação e os documenta meticulosamente através de canais oficiais. Seus relatórios são reconhecidos, mas nunca investigados a fundo. E as testemunhas são frequentemente aconselhadas a parar de discutir o assunto. Em alguns casos, enfrentam repercussões, incluindo a revogação de autorizações de segurança e o desaparecimento de oportunidades de carreira. A mensagem subjacente é inequívoca. Você viu algo extraordinário, mas falar sobre isso irá comprometer seu futuro profissional.